Lucas capítulo 5, versículo 17 ao 26. Quero falar uma palavra muito conhecida. As crianças sempre é contada essa história. Já foi pregado diversas mensagens. Eu já preguei aqui diversas vezes sobre esse tema. Pastor Ediel já pregou, principalmente baseado em Marcos 2, que é o mesmo texto, mas eu quero ler hoje o texto de Lucas, capítulo 5, versículo 17 em diante, que diz: E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Amém. Quem está sentados? Meus queridos, eu quero, com esse texto lido, eu quero falar sobre vencendo obstáculos e alcançando vitória. Querida igreja, a palavra de Deus sempre tem ensinamentos preciosos ao nosso coração. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos obstáculos que parecem intransponíveis, que parecem desafiadores demais. Todos nós enfrentamos desafios que nos levam a pensar, muitas vezes, quem sabe, em querer desistir. Muitas vezes, os problemas, as barreiras, os obstáculos nos levam a acreditar que nunca vamos conseguir alcançar aquilo que sonhamos. A vida cristã também é feita de lutas. Eu já disse diversas vezes, se você está numa igreja que diz que crente não tem luta, não tem problema, sai dessa igreja, porque eles estão mentindo. O crente passa por luta. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição. A vida cristã também é feita de lutas, de batalhas internas e externas. Mas eu quero declarar nesta noite: as dificuldades, as lutas, os obstáculos não são o fim da história, não são o fim da tua vida por esta terra. Deus nos chamou para sermos vencedores, para vencer as batalhas. Mas para sermos vencedores, nós temos que termos
perseverança. Quando tudo parecer sem saída, quando todos os caminhos estiverem bloqueados, ainda haverá uma estrada aberta para você crer, para você entender que essa estrada aberta é a estrada da fé. É o caminho da fé. E o caminho da fé vai levar você a ultrapassar os obstáculos, vencer obstáculos, correr risco, definir rumos, identificar oportunidades, tomar decisões, são desafios que diariamente surgem na nossa jornada, na nossa caminhada do dia a dia, na estrada da vida, no teu dia a dia, de janeiro a dezembro, de segunda a segunda, meu querido irmão, você depara com caminhos muitas vezes íngremes, complicados, e isso muitas vezes tem levado pessoas a desistir, a parar e crer que nunca vão conseguir alcançar, realizar os sonhos que estava alimentando na sua alma. Mas eu quero lhe dizer que as dificuldades, as frustrações, as fraquezas, os obstáculos são, quem sabe, apenas parte do jogo ou das situações que nós passamos no dia a dia. Mas Deus quer fazer o impossível na sua vida. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o mesmo. Deus quer fazer o impossível na sua vida. Continue em nome de Jesus, crendo. A vitória está mais perto do que você pensa. Meu desejo, meus queridos, é que o seu coração possa estar preparado para receber a bênção que Deus quer derramar sobre você nesta noite, através desta palavra. Eu quero dizer nesta noite que o Senhor está aqui para renovar a tua fé, reacender a esperança, reacender os seus sonhos, para que você possa caminhar com passos fortes, firmes. O Deus que fez milagre na vida do paralítico do texto que nós lemos, Ele está aqui para agir poderosamente na sua vida. Havia um homem vivendo uma situação trágica. Ele vivia aprisionado numa maca, vivia aprisionado numa cama, limitado por uma enfermidade que aos olhos humanos era irreversível. Aos olhos humanos não tinha jeito, na lógica humana não tinha mais jeito para aquele homem. Era uma situação sem solução, era uma sentença sem esperança. Mas isso é na ótica humana. Quem sabe alguns olhos olham para você, para o que você está enfrentando, os problemas familiares, os problemas com o filho, o problema na empresa, o problema aqui e acolá, e quem sabe não estão vendo nenhuma esperança. Na ótica humana pode ser isso, mas nessa noite, em nome de Jesus, você precisa olhar na ótica de Deus. E o Espírito Santo está aqui para levar você a um patamar um pouco mais alto. Tudo é possível que crer. A enfermidade havia atrofiado aquele homem. Porém, eu quero com todas as letras e palavras dizer a você: pior que a paralisia física é sem dúvida o atrofiamento espiritual, é a paralisia espiritual na vida do crente, quando ele não consegue mais crer em nada, não consegue mais se movimentar, não consegue mais crer no milagre que Deus pode fazer. Mas nessa noite eu te convido para você vencer os obstáculos e alcançar a vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando alguém pensa que não tem mais jeito, é aí que o poder do Evangelho invade e transforma todas as situações de impossibilidade.
Ah, meus queridos irmãos, Deus gosta de agir nos cenários das impossibilidades, onde o homem já desistiu, onde quem sabe a família já desistiu, onde o esposo já desistiu, a esposa já desistiu, os filhos desistiram, aonde quem sabe você já desistiu. Deus gosta de agir nesse cenário, porque o nosso Deus não vê impossibilidade. E é nessa situação, é nesse cenário que Deus gosta de agir para mostrar que Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor de todas as coisas, e não há impossível. Enquanto houver vida, sempre haverá esperança, e o caminho da fé vai te levar a realmente sentir, presenciar e experimentar boas coisas. O que me encanta nesse texto, tanto nesse capítulo como também em Marcos 2, que é a mesma passagem, apenas alguns pontos de vista diferentes dos evangelistas, mas o que me encanta é que boas notícias sempre trarão renovações nos nossos sonhos e também trarão esperança. Apesar do quadro trágico que aquele homem vivia, ele vivia paralisado, estava paralítico, mas no meio daquela situação de ser um paralítico, de não poder locomover-se, ele ouviu uma boa notícia. Meus queridos irmãos e amigos, no meio das situações mais conflitantes que você possa estar passando, há uma boa notícia. Há uma boa notícia dos céus para você. E a notícia que aquele paralítico ouviu é: Jesus está na cidade. Não existe notícia melhor do que essa. Jesus está na cidade. Ah, meu irmão, pode faltar tudo na cidade, mas não deixe faltar Jesus. Jesus está na cidade. Jesus é acessível. Jesus é disponível. Jesus, aonde Ele está, todas as coisas são mudadas. Quando a presença de Jesus se faz presente, coisas tremendas acontecem. E aquele paralítico ouviu: Jesus está na cidade. E isso muda tudo. Alguém disse para aquele paralítico, ele tinha 4 amigos, e um desses, ou os 4, chegaram e falaram: hoje chegou o teu dia de ser curado. Mas como? Por quê? Eu nunca vi isso, alguém ser curado. Quem sabe o paralítico falou: mas ele está aí na cidade. Ele quem? Aquele que, aonde ele está passando, milhares são curados, centenas são curados, dezenas são curados. Olha, até morto ele ressuscita. E ele está na cidade. Boas notícias alegram o coração das pessoas, por mais paralisadas que elas estejam. E eu tenho boas notícias: Jesus está aqui na igreja. Jesus está na cidade de Blumenau. Jesus está nesse país. Mas pastor, está acontecendo tantas coisas. Calma, Jesus não perdeu o controle. Ele está na cidade. Querida igreja, palavras cheias de fé curam. Palavras cheias de fé animam. Palavras cheias de fé fortalece a alma cansada. Palavras boas, palavras cheias de fé são notícias alvissareiras. Boas notícias carregadas de fé e poder em Cristo produzem alento, produzem nova direção, produzem esperança. Palavras cheias de fé
tem poder para criar vida, para animar e dar um novo rumo na vida de uma pessoa. E é por isso que eu quero lhe dizer nessa noite: Jesus está nesta igreja. E Jesus é tudo o que nós precisamos. Palavras boas são como sementes para revitalizar o abatido. Por mais que você chegou aqui abatido, chegou triste, chegou aqui desconfortável, por notícias que tem afligido tua alma e teu coração, mas há palavras de Deus para você, e a palavra de Deus são sementes para revitalizar a tua fé, a tua esperança. O pobre homem estava cativo da dor, da paralisia, do atrofiamento, mas ele tinha amigos que levaram notícias boas para ele, e nós estamos aqui dizendo a notícia dos céus para você: Jesus está na cidade. Eles lhe mostraram, aqueles amigos mostraram para aquele paralítico que existia toda a possibilidade daquele quadro negativo ser mudado, porque havia uma grande alegria na cidade e um alvoroço, porque Jesus estava na cidade. E o alvoroço foi tão grande que ele entrou na casa de alguém, até porque a multidão onde estava sempre estava ali espremendo, todos queriam tocar em Jesus. E eles falaram: Jesus está na cidade e nós vamos te levar lá. Nós vamos te levar lá. É por isso que nós sempre falamos: irmãos, tragam as pessoas à igreja. Tragam as pessoas à igreja. Convide as pessoas para vir à igreja, porque aqui elas vão estar perto de Jesus, e Jesus vai trazer paz ao coração dessas pessoas. A amizade verdadeira sempre será um canal de bênção e de esperança. E aquele paralítico, ele tinha amigos verdadeiros que levaram boas notícias para eles. Se você tem amigos que só traz notícias ruins para você, só traz notícias amargas, destila só veneno na tua alma, no teu coração, cai fora. Isso não é amigo, isso é ser inimigo. Mas aquele homem tinha amigos, tinha pelo menos 4 que falaram: nós sabemos que Jesus está na cidade, e nós somos teus amigos, e vamos levar você até ele. Um amigo verdadeiro é uma porta aberta que introduz ao coração cansado a um lugar de refúgio e de esperança. Por isso você precisa ser um amigo verdadeiro. Meus queridos irmãos, a amizade verdadeira é um remédio eficaz para o coração cansado, aflito, angustiado, pois a amizade verdadeira pode ajudar a afastar a depressão, o negativismo, o espírito de inferioridade. Sim, a amizade verdadeira, cheia de fé e de Jesus, vai trazer influências boas ao teu coração. Por isso, se cerque de amigos verdadeiros. Precisamos de amigos que nos encorajem e nos ajudem, e nos venham ajudar em todo momento. Se essa pessoa que sempre você anda com ela, com ele, está te levando para mais perto de Jesus, amém. Mas se essa pessoa está te afastando de Jesus, está te levando a você esmurecer-se na fé, caia fora antes que você esteja completamente
desviado, transtornado e sendo um murmurador. Infeliz é aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa, infeliz é o ser humano que se isola e não tem amigos e não sabe escolher também os seus amigos. Ser amigo verdadeiro significa compartilhar da fé, compartilhar da esperança, compartilhar de sonhos e até muitas vezes das frustrações que se passam, mas eu desejo que você tenha sempre algo bom para levar ao teu amigo, a essa pessoa que está ao teu lado, porque verdadeiros amigos, alguém disse uma vez, são como anjos sem asas, e esse paralítico teve a grata satisfação de ter 4 amigos que, por certo, compartilhavam com ele os momentos bons e até, quem sabe, os momentos ruins, mas agora eles tinham algo que estava brotando em seus corações, e eles se reuniram. Nós temos o nosso amigo que está lá naquela cama, paralisado, e agora nós estamos sabendo que Jesus está na cidade. Nós não podemos ficar calados, vamos até ele e vamos dizer: Jesus está na cidade. E não só está na cidade, como nós vamos te levar daqui lá onde ele está. Um bom amigo é um tesouro que não tem preço. Já dizia o sábio Salomão. Então, irmãos, ter uma amizade boa não tem preço. Valorize aqueles que são amigos fiéis, valorize aqueles que são amigos crentes, valorize aquele que fala de Jesus, aquele que demonstra amor em Jesus, aquele que tem temor a Deus, aquele que realmente é crente verdadeiro. Somente aqueles que se dispõem a ser amigos verdadeiros também poderão, sem dúvida, encontrar verdadeiros amigos. E eu pergunto para você: você tem bons amigos? Essa pessoa que anda no dia a dia com você é um bom amigo? Está fazendo bem a tua alma? Ou está tirando a paz do teu coração? Se essa pessoa que anda ao seu lado, que você convive no dia a dia, está tirando a paz, você não vai amaldiçoar, mas vai se afastar, ou vai lutar e orar para que essa pessoa possa ter Cristo e possa ser uma abençoadora. Mas se ele só vive amaldiçoando, e essa influência tem trazido mal ao teu ser, à tua vida, se afaste, porque senão daqui a pouco você está também influenciado com essa negatividade, e você estará também sendo envenenado por essas palavras, quem sabe amargas, palavras infelizes que você ouve no dia a dia. Você precisa de amigo fiel. Às vezes Deus nos envia a resposta, irmãos, através de pessoas, amigos que nos impulsionam a não desistir. E foi o que aconteceu com aqueles 4 homens. Eram amigos verdadeiros daquele paralítico. Um coração solitário, irmãos, é um terreno fértil para a desesperança. Por isso não pode ficar solitário. Aquele homem mesmo paralítico, ele não estava solitário, ele tinha 4 amigos. Valorize os amigos que Deus coloca no seu caminho, e eu quero crer que Deus tem colocado pessoas boas ao teu lado. Valorize as pessoas boas que Deus tem colocado no seu lado. E aqui na família Deblu, Deus tem colocado muitas pessoas boas ao teu lado. Tem pessoas íntegras, sinceras, que estão aqui para te ajudar, para estender a mão, para orar por você, para te abençoar. Cerque-se dessas pessoas e você vai crescer na fé, vai crescer na intimidade com Deus. Irmãos, aqueles homens
falaram: Jesus está na cidade. Mas antes de o milagre acontecer, sempre vão aparecer os obstáculos. É quase que na normalidade. Sempre vai ter alguém para dizer: não vai dar certo, é impossível, não tem jeito. Mas o segredo da vitória está na maneira como nós lidamos com as adversidades. A maneira das vitórias que você vai conseguir, que vocês vão conseguir, vai está como você lida com os momentos difíceis, as adversidades. Alguns desanimam no primeiro problema que surge no meio da caminhada. Em nome de Jesus, não desanime, não pare no primeiro obstáculo. O milagre é para quem persiste, para quem não desiste na primeira dificuldade. Não acontece nada de novo, não acontece milagres para aqueles que se rendem aos primeiros obstáculos. Mas você, como filho de Deus, tem graça, tem força dos céus, tem ânimo dos céus para vencer todos os obstáculos, porque você não está sozinho, você tem Deus ao teu lado. E quando não tem mais jeito, Ele diz: eu te tomo pela tua mão direita e te digo: tu és meu. Aleluia. O salmista já dizia: em Deus eu transponho, eu ultrapasso essas muralhas. Muitas vezes não tem como você passar essa muralha, não tem como, sozinho não, mas Ele te toma pela mão direita e te coloca do outro lado da muralha. Sinta que Deus quer segurar nas tuas mãos, porque sem as mãos do Senhor segurando você, você vai cair. Milagres e sonhos só se realizam com quem tem fé, com quem é determinado. Mas também, irmãos, no meio dos obstáculos, no meio das lutas, tem que ter criatividade, tem que ter coragem, tem que ter persistência. É o que nós vemos na vida desses 4 homens. Eles tinham determinação. Nós vamos te levar a Jesus. Chegaram lá, a casa onde Jesus estava entulhada, porque onde Jesus está, todos queriam ver. Estavam ali os doutores da lei, estavam ali os fariseus, estavam todos ali, a casa entulhada, e alguns observando se Jesus ia curar. Outros estavam ali como curiosos, outros estavam ali porque precisavam de um milagre, e ninguém queria sair, só queriam entrar, porque onde Jesus está, irmãos, o milagre está. E todos queriam ver. E agora vem 4 moços, 4 homens com um paralítico, numa maca. Não tinha, por mais que eles pediram licença, por favor, tenha compaixão, mas outros também precisavam do milagre, e ninguém queria sair, e não teve como eles entrar. As dúvidas sempre vão ser maior, muitas vezes, do que qualquer outras situações que você vai ver na tua frente. Dúvidas. Será que é possível? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Quem já não passou por momentos de dúvidas? As dúvidas sempre vão ser a maior das barreiras para que os milagres venham acontecer. Irmãos, não permita que as dúvidas venham bloquear a bênção de Deus, que está mais perto do que você pensa. Meus irmãos, não esqueça, as dúvidas são inimigos terríveis para bombardear a nossa fé. Então não permita que a dúvida faça morada na sua alma, no seu coração. Muitas bênçãos e vitórias são atreladas às reações que se tomam, que cada pessoa toma diante dos obstáculos da vida. Como você reage
no meio das situações adversas, no meio de problema, você se desespera, você fica desatinada, sem saber o que fazer. Nesse momento, irmãos, há uma única coisa a fazer: chegar perto de Jesus. Mas como chegar? Se o caminho está desbloqueado a nível humano. Mas olhe para cima, porque o teu socorro vem do alto, vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista já dizia, no meio de lutas e problemas, ele olhou para todo lado, e viu montes, e viu montanhas, e viu dificuldade, e ele disse: o que fazer? Mas ele não parou seus olhares nas montanhas. Ele disse: leva os meus olhos para cima. É de lá que vem o meu socorro. O teu socorro vem do Senhor. Diante da situação desfavorável que aqueles 4 homens encontraram, eles não desistiram, eles foram persistentes. E eu quero dizer em nome de Jesus: não desista, seja persistente, e a vitória vai chegar, e a vitória está mais perto do que você pensa. Quem sabe, se fosse algum de nós, que estaríamos fazendo parte daqueles 4 homens que estavam levando o paralítico, simplesmente nós ficaríamos frustrados, abatidos, e iríamos dizer para o paralítico: tentamos, mas está sendo impossível, nós vamos te levar de volta para casa. Mas eu admiro, eu me encanto com aqueles 4 homens. Eles falaram: você não vai para casa. Quem sabe até o paralítico dizia: não tem mais jeito, não tem. Eles olharam: tem que ter um jeito. Em Cristo tem que ter um jeito, irmãos. Aleluia. Quem busca desculpas nunca verá milagres. Quem fica dando desculpa nunca verá o impossível acontecer. Outros poderiam esquecer-se do poder das palavras e iniciar uma série interminável de afirmações e desculpas nascidas na alma daqueles que são derrotados. Mas aqueles 4 homens, eles diziam: nós fomos lá, pegamos você, falamos que Jesus está na cidade, Ele está nessa casa, e nós vamos ter que te levar lá. Mas não tem jeito. Ah, irmãos, eu me encanto com esses homens porque eles eram criativos. Quem sabe alguém estava dizendo, e alguém poderia dizer: eles tentaram levar você até Jesus, não tem jeito de colocar você aonde Jesus está, então deve ser da vontade de Deus que você continue desse jeito. Quem sabe é um castigo de nascença, de infância, porque naquela época pairava no meio da sociedade, se alguém era paralítico, se alguém tinha um mal, era um castigo de Deus. Pare com isso, irmãos. Alguém pode dizer: se fosse da vontade de Deus de te curar, a porta estaria aberta. Mas não tem jeito. Milagres não estão presentes no cotidiano daqueles que aceitam passivamente a tragédia como ponto final. Mas você é um crente em Jesus, e você não aceita, e nós não aceitamos a tragédia como a palavra final. A palavra final vem dos céus, a palavra do final vem de Deus, e Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Algumas pessoas perdem a confiança, tem pessoas que não têm mais a certeza se pode alcançar aquele objetivo, aquele milagre.
podem ser vencedores. Eu quero dizer que cada obstáculo vencido, isso fortalece a nossa fé para os desafios maiores ainda. Não existe vitória sem luta, não existe milagre sem resistência. Quem aceita a tragédia como ponto final, não experimentará o novo de Deus. E Deus tem um novo para a tua vida, Deus tem algo novo para o teu coração. Mas como vencer as adversidades? Em primeiro lugar, seja perseverante. Mas pastor, seja perseverante. Perseverar é caminhar, mesmo vendo que as portas estão fechadas. Mas persevere. Mas pastor, agora chegou o fim, chegou o meu limite, é uma muralha e não tem portas. Persevere, porque Ele vai te pegar pela mão direita e vai te colocar do outro lado. Aleluia. Perseverar é imprescindível para a realização de milagres. A diferença entre o vitorioso e o derrotado está na insistência, na persistência. Foi exatamente a perseverança daqueles homens que fizeram com que o milagre acontecesse na vida daquele paralítico. Então, primeira coisa, seja perseverante. Segunda coisa para o milagre acontecer na tua casa, na tua vida, nos teus negócios, seja determinado. Teve um momento que todos os meios possíveis para introduzir o amigo na presença de Jesus falharam. Eles procuraram todos os meios, não teve jeito, mas eles foram determinados. Nós não vamos levar esse paralítico desse jeito de volta para a sua casa. Nós falamos que Jesus está na cidade. Quem é determinado não se rende às circunstâncias negativas. Mas aqueles homens me encantam, pois os mesmos não desistiram, estavam determinados a tentar mais uma vez. Eles queriam que o seu amigo fosse curado. Por causa dos obstáculos, o amigo paralítico não poderia ficar prisioneiro da fatalidade. Tinha que ter um jeito. E me encanta a determinação deles. Aqueles amigos diziam: não tem nada, nem ninguém vai impedir esse milagre na vida do meu amigo. A terceira coisa que aqueles homens fizeram, isso mais do que me encanta, me deixa até de boca aberta, extasiado. Eles foram criativos. Criatividade. O crente tem que ser criativo, irmãos. Ainda que todos os caminhos estavam aparentemente fechados, sempre haverá uma saída para aqueles que não se entregam e não desanimam pelas barreiras que se encontram pelos caminhos. Não permita que as tradições, não permita que as opiniões dos teus colegas, eu creio que não crentes, não permita que as opiniões do povo ou outras situações desfavoráveis venham bloquear sua criatividade para receber a bênção do Senhor e para servir ao Senhor. As pessoas, quem sabe, diziam: não tem jeito. Mas os 4 homens, eu não sei se foi os 4 ou um deles foi criativo. Isso é, a única maneira é nós subir ao telhado, tirar as telhas, tirar esse telhado, amarrar essa maca nas cordas e baixar esse homem lá dentro. Isso é criatividade. Isso é ter Jesus na vida. Jesus dá criatividade para você ser um vencedor. Jesus dá criatividade para você vencer os problemas da vida. Mas pastor, está difícil. Eu já tentei de diversas maneiras.
mas o Espírito Santo te leva para um patamar de uma nova criatividade. O Espírito Santo te leva para você crer que ainda não chegou o fim, e não existe impossibilidade para aqueles que têm Deus na vida, para aqueles que creem. Eles foram criativos, encontraram um caminho, uma fórmula, é claro que não natural. Subir ao telhado, tirar telhas, amarrar aquela maca, mas ninguém fez isso antes. Porque ninguém fez isso antes, quer dizer que aquele paralítico vai continuar paralítico? Estou lembrando aqui de Jesus no meio de uma tempestade, os discípulos no barco, e Pedro dizendo: é Jesus então? Se és tu, manda eu ir ter contigo, pode vir. E Pedro coloca sua perna por cima ali daquele barco, e vai e pula na água. E os discípulos, quem sabe todos arregalados e com medo, dizendo: não faça isso, você vai morrer. Nunca ninguém andou pelas águas, nunca ninguém andou, isso é impossível. Mas se Jesus mandou, é possível. É possível. Ele andou sobre as águas, e agora Pedro também andou. E Pedro andou, irmãos. Ele só foi se afundar porque, em vez de ele ficar olhando para Jesus, ele ficou olhando para a agitação das águas e para o vento que soprava. Sempre vai soprar coisa ruim, mas não tire o olhar de Jesus. Não tire o olhar de Jesus, e você vai andar sobre as águas. Oh, irmãos, e você vai ver bênçãos na tua vida. Quem podia dizer a opinião pública? Cuidado com a opinião. Mas nunca vimos Deus agir dessa maneira. Você não pode colocar Deus e os seus milagres e aquilo que Ele quer fazer dentro da tua cabeça. Não, mas tem que ser desse jeito. Eu nunca vi isso. E Deus, quem é Deus para ficar preso naquilo que você pensa? Deus é maior do que os teus pensamentos. Deus age de maneira muitas vezes que nós não entendemos, que nós não compreendemos, mas Deus é maior do que minha mente. Deus é maior do que seu coração, daquilo que você pensa, daquilo que você entende. Nenhum método deve ser sacralizado. Deus age de múltiplas maneiras. Tem pessoas que sacralizam um método. Deus só age dessa maneira. Que é isso, irmãos? Nós temos que ter cuidado para não sacralizar a maneira de Deus agir. Não, no culto tem que cantar 3 hinos da harpa, tem que fazer a leitura da Bíblia, tem que dar testemunho, e depois isso, depois aquilo. E se Deus quer já começar a batizar e falar e agir no começo do culto, quem é você para dizer que tem que ser daquela maneira? É da maneira de Deus, e da maneira de Deus Ele age em todo momento, Ele age em todo tempo, Ele faz da maneira que Ele quer. Deixa Deus agir, dê liberdade para Deus agir. Não amarre Deus naquilo que você pensa, nos teus achismos. Muitas vezes o poder não vem, a graça não vem, o céu não se abre, porque você coloca Deus dentro do teu pensamento e acha que tem que ser assim. Não é do jeito que você acha, é do jeito do grande eu sou. Aleluia. Coloque-se em pé. E o quarto ponto: eles foram perseverantes, eles foram determinados, eles foram criativos e eles foram audaciosos. Irmãos, o crente tem que ser audacioso. Quem é você? Eu sou crente. Onde você frequenta? Ali na Assembleia de Deus. Eu sou crente em Jesus e frequento a igreja Assembleia de Deus.
a ADBlu, aquela igreja que está ali na frente daquela praça. Se alguém ainda tem dúvida, na frente da Sênior, ou a igreja ficou bem antes da Sênior, né? Enfim, na rua São Paulo, 890. E se você não quer ir lá, tem mais 96 igrejas para você ir da ADBlu. Lá se prega que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus vai voltar. Aleluia. Quando todas as portas estavam fechadas, aqueles homens ousaram encontrar outro meio de ir até Jesus. Quem quer ver e receber milagre, não pode intimidar pela dureza do caminho ou pela opinião pública. Irmão, não é porque você é crente que não tem dureza no caminho. Temos que ousar. A acomodação é a inimiga das bênçãos. A acomodação é inimiga dos milagres. A acomodação é inimiga do crescimento da igreja e até do crescimento espiritual de um crente. Isso em qualquer área da vida. Em qualquer área da vida, irmãos. Se você ficar sem ousar, você vai diminuir. O milagre só aconteceu porque o paralítico foi colocado onde Jesus estava. Os teus colegas de trabalho, os teus vizinhos, eles precisam ser colocados onde Jesus está. É onde Jesus está. Imagine a cena, irmãos. Ninguém podia entrar. Estava tudo tudo com obstáculo. E agora um barulho acontece. Jesus olha para cima. Todo mundo olha. O que está acontecendo? Eles tiram, quem sabe alguma coisa cai por ali, e eles vão descendo um paralítico. O que é isso? E colocaram onde Jesus estava. Irmãos, se você colocar as pessoas, se você colocar a tua família, se você colocar teus filhos, teus netos, teus colegas aonde Jesus está, mas como eles vão? Vai orando, irmãos, vai orando, coloque eles primeiro na oração, e eles vão chegar onde Jesus está, e o milagre vai acontecer. Até então, era coisas que os amigos podiam fazer. Agora chegou o limite. O que eles podiam fazer, eles fizeram. Colocar aquele homem aonde Jesus estava. Exatamente quando o homem não pode fazer mais nada, é a hora que Jesus começa a intervir para a bênção ser realizada. Verifique se Jesus está perto de você. Se Jesus está perto de você, alguma coisa vai acontecer. E eu quero crer que Jesus está aqui. Eu creio que Jesus está aqui. Você está perto. Quem sabe você está aqui, mas a tua alma, o teu coração ainda não está perto de Jesus. Sempre que estivermos junto a Jesus, vão acontecer maravilhas, milagres, em diversas áreas da nossa vida. Os doutores da lei, que estavam ali, não sabiam quem era Jesus. Mas aqueles 4 amigos sabiam. E por isso levaram aquele homem até onde Jesus estava. E você veio aqui nessa noite porque você sabe quem é Jesus. Mas não adianta ficar só sabendo quem é Jesus. Tem que estar perto dele. Ninguém pode impedir o milagre na vida
de quem não desiste de buscar a presença de Jesus. O que me encanta é que Jesus não apenas operou o milagre, mas antes de operar o milagre, Ele perdoou aquele homem. Ele disse: perdoados são os teus pecados. Os doutores, os fariseus ficaram indignados. Quem é esse? Eles não sabiam quem era, mas aqueles 4 homens sabiam: é Jesus, é Jesus. Por isso Jesus tem que ser proclamado nos 4 cantos da nossa cidade. Aleluia. Jesus não apenas perdoou o pecado, mas mostrou àqueles fariseus e doutores que Ele tem poder para perdoar pecado. E diz: e como eu tenho poder para perdoar pecado, eu digo a você, paralítico: levanta, toma tua cama e anda. Os doutores quiseram questionar, mas questionar o que, irmãos? O paralítico agora andando, pega a maca, coloca no seu ombro. Não tinha como ele entrar, mas tinha como ele sair, porque agora ele começou a sair, e todo o povo que estava na redondeza: o que é isso? Ele entrou paralítico, e agora o testemunho, ele sai com a maca nos ombros, dizendo: foi ele, Jesus está na cidade, foi ele, aleluia, ele está aqui. O importante não é nem como você chega, é como você sai. Você tem que sair abençoado. As pessoas precisam ver que quando você sai de um culto, quando você sai da igreja, você tem que sair mais feliz, mais abençoado, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus traz alegria, a palavra de Deus traz mudança, a palavra de Deus traz transformação, a palavra de Deus vem para curar, a palavra de Deus vem para abençoar, e a palavra de Deus está aqui para abençoar você. Talvez você tenha chegado aqui cansado, desanimado, descrendo, sentindo-se como aquele paralítico, limitado, sem forças para prosseguir. Talvez você olhe para todo lado e vê portas fechadas, e dizendo: não vou conseguir. Mas eu tenho uma boa notícia: Jesus está aqui. Assim como Ele esteve em Cafarnaum, e foi a virada na vida daquele paralítico, e não só na vida do paralítico, na vida daqueles 4 homens também. Aqueles 4 homens começaram a dizer: vale a pena insistir, vale a pena pregar, vale a pena levar as pessoas até o Jesus. Irmãos, quando você traz alguém para Jesus, e essa pessoa aceita Jesus, não tem alegria maior na sua alma. É isso que alegra o coração de um crente. Seja perseverante. Eu termino dizendo: em nome de Jesus, não aceite a tragédia como ponto final da tua história. Há um Deus que ainda abre telhados para quem tem fé. Talvez você tenha feito tudo o que estava ao seu alcance. Agora é hora de lançar-se nos braços de Jesus. Deixe Ele agir. Chegue mais perto de Jesus agora. Deixe a presença de Cristo transformar tua vida, tua casa, tua família, teus negócios. Que você possa levantar a mão e dizer: Senhor, eu não vou desistir de você. Eu creio que o meu milagre está mais próximo. Eu afirmo, como pastor dessa igreja, com temor e tremor, com fé na minha alma, eu afirmo, pelo poder que há na palavra de Deus, há uma vitória de Deus para você. Em nome de Jesus,
da galeria, lá atrás, aqui na frente, receba a tua vitória em nome de Jesus. E eu quero orar por duas situações. Primeiro, eu quero orar por você. Você, meu amigo, que chegou aqui nesta noite. Você chegou aqui, quem sabe, abatido, triste. Quem sabe, eu vou lá na igreja hoje, para ver se Deus fala comigo. Deus já falou com você. Quem sabe você não tem certeza da tua salvação. Se eu morrer, nem sei para onde eu vou. Você precisa dar teu coração a Jesus. Portas vão se abrir, mas primeiro ele está dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. Aquele paralítico foi curado quando ele chegou perto de Jesus. Chegue perto de Jesus e uma transformação vai acontecer na tua alma, no teu coração, nos teus pensamentos, na tua vida, porque Jesus transforma. Aonde tem alguém que ainda não é crente, ou crê, mas ainda não aceitou Jesus, não tem certeza, e você quer dizer: pastor, eu quero esse Jesus, eu quero que Jesus transforme minha vida. Tem alguém para Jesus? Vem aqui à frente que eu quero orar por você aqui na frente. Quero orar por você aqui. Aonde tem alguém para Jesus? Deus está dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. Eu vi muitas pessoas levantar a mão lá na galeria. Se você é um visitante, eu te convido. Você quer aceitar Jesus? Eu não quero que você fique chateado, mas eu quero dizer para você: não saia daqui sem Jesus na tua vida. Tem alguém para Jesus? Eu estou te convidando. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. O momento é agora. Jesus está te convidando. Você parou, você já era da igreja, você parou no meio da caminhada.